Como hoje é dia 13 de outubro, estamos a 4 dias do dia 17, que é a próxima sexta-feira, quando o Grupo Fabiano completa mais um ano de existência, 55 anos. Aí, aproveitando esse momento, a gente vai recordar um pouquinho a história da nossa casa. Há 5 anos atrás, quando o grupo fazia 50 anos, esse livro foi publicado pelo grupo, o GEF 50. Foi publicado pelo Grupo Fabiano, impresso na gráfica do Marco Chaves. Cadê o Marco? Olha o Marco Chaves ali. Esse livro ainda está à disposição de quem tiver interesse em conhecer a história da nossa casa. Lógico que em 50, 60 minutos a gente não vai poder abordar tudo. Quem compra esse livro recebe um DVD. Pode. O DVD foi produzido pelo O DVD, ele começa dessa maneira. A gente pode selecionar como que capítulos. Lógico, não dá tempo de reproduzir tudo. Mas a Yasmin, ela conseguiu, a partir de um resumo fornecido pelo Grupo Fabiano, ela conseguiu gravar um programa apresentando em 16 minutos uma síntese da história do Grupo Fabiano. Nós vamos assistir agora, depois a gente volta. Sim, amais, guardai os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador. O evangelista João registrou essas palavras de Jesus. O Consolador chegou na França no século XIX com o Espiritismo, codificado por Allan Kardec. Hoje, 150 anos depois, muitos centros espíritas funcionam em terras brasileiras. Um desses centros espíritas é o Grupo Espírita Fabiano. A história do GEF é o que veremos a partir de agora. Tudo começou no final da década de 1950, quando Abelardo Hidalgo Magalhães, Antônio Fernandes Soares e Paulo Afonso de Farias frequentavam o Centro Espírita Ibirajara, no Andaraí. Por intermédio de Abelardo, o casal Alcides de Azevedo Delu e Célia Garcia Delu também passaram a frequentar o Centro Espírita Ibirajara. Num determinado momento, Abelardo e Antônio resolveram consultar Chico Xavier, que orientou a fundação de uma nova casa espírita. A ideia da fundação de uma casa espírita foi se consolidando gradativamente. Mas havia uma dúvida: quem seria o mentor espiritual da nova instituição espírita? Na mesma noite, Abelardo, por vidência mediúnica, e Antônio, por sonho, receberam a resposta. Seria Frei Fabiano de Cristo. A partir daí, começariam as providências para a criação da nova instituição. Abelardo, Antônio e Paulo Afonso deixaram o Centro Espírita Ibirajara e passaram a utilizar a agremiação espírita Pedro II nos dias em que não havia atividade naquela casa. O dia 17 de outubro de 1959, por coincidir com a desencarnação de Frei Fabiano de Cristo, foi escolhido para a fundação do Grupo Espírita Fabiano. Assinaram a ata de fundação os seguintes companheiros: Abelardo Hidalgo Magalhães, Alcides de Azevedo Delu, José Salomão Misraí, Antônio Fernandes Soares, Alcides José de Albuquerque, Maria Aires de Albuquerque, Paulo Afonso de Farias, Diná Carvalho Magalhães. A primeira
primeira diretoria ficou assim composta: Abelardo Hidalgo Magalhães, presidente; Alcides de Azevedo Delu, secretário; José Salomão Misraí, tesoureiro. Na agremiação espírita Pedro II, eram feitas 3 reuniões. Nas segundas-feiras, as palestras públicas. Nas quartas-feiras, as reuniões de desobsessão. Nos sábados, as reuniões de tratamento espiritual destinadas ao atendimento à saúde. Algumas atividades assistenciais já eram realizadas antes da fundação do Grupo Espírita Fabiano. Eram assistidos dos internos do abrigo São Francisco de Assis, em Vila Isabel. Os moradores dos morros do Borel e do Turano também recebiam assistência. Um dia, a moça que trabalhava na casa de uma companheira adoeceu. Ela morava em Belford Roxo. Um médico foi levado ao local pelo Abelardo e pelo José Salomão num domingo. Prestaram o atendimento necessário e prometeram voltar. E voltaram. A cada domingo de visita, mais pessoas requeriam atendimento. Assim, pressentiram eles que talvez fosse ali o lugar em que se deveria instalar um trabalho assistencial mais organizado. Naquele local surgiria o Posto Assistencial Alta de Souza. No interior de Belford Roxo, havia um lote de terreno com uma casa velha. Naquela casa começou o trabalho assistencial. A casa foi adquirida e foi sendo melhorada com o tempo. Era um local bastante pobre do interior de Belford Roxo. Para se chegar até lá, era necessário vencer uma distância de mais de 40 quilômetros. Mais tarde, o terreno ao lado da casa também foi comprado. Lá foi criada uma pequena escola chamada Escola de Alfabetização Esmeralda Bittencourt, que funcionava de segunda a sexta-feira em 2 turnos, com 3 professoras da comunidade local. Havia também um ambulatório médico com 2 médicos, uma farmácia, um consultório dentário com um dentista e uma barbearia. Um fogão de lenha feito de tijolos. Era feita a sopa, que era servida no galpão rústico, com cobertura de zinco, sem paredes laterais. Foram feitos bancos e mesas para servir a sopa. Os gêneros e todos os apetrechos para fazer a sopa eram levados do rio para lá. Os corações que trabalhavam no posto assistencial Alta de Souza chegavam lá bem cedo, em torno das 7 horas da manhã. Os trabalhos eram realizados nos segundos e quartos domingos de cada mês e se estendiam por toda a manhã. Os trabalhadores só retornavam para o rio no início da tarde. Além da sopa, outros serviços totalmente gratuitos eram prestados: assistência médica, distribuição de remédios, aplicação de injeções, realização de curativos, tratamento dentário, cortes de cabelo, distribuição de cobertores, roupas e agasalhos, distribuição de enxovais e mamadeiras para bebês, doação de uniformes escolares, distribuição de gêneros alimentícios, pregação evangélico-doutrinária, aplicação de passes e distribuição de água fluidificada. Sempre que possível, o Grupo Espírita Fabiano buscava atender às necessidades dos chamados assistidos. Nas visitações para a realização do culto do Evangelho no lar, as necessidades da família eram observadas, principalmente quando a residência não oferecia segurança para abrigar seus moradores. Dessa forma, muitas residências foram construídas ou reformadas. O Grupo Espírita Fabiano publicou 2 livros: Relicário de Luz, uma coleção de mensagens psicografadas por Chico Xavier
em Pedro Leopoldo, organizadas por Esmeralda Bittencourt. Foi publicado em 1962. E o Dicionário da Alma, mais de 1000 verbetes de diversos amigos desencarnados, organizados também por Esmeralda Bittencourt. Foi publicado em 1964. O Grupo Espírita Fabiano funcionou na agremiação espírita Pedro II por quase 10 anos, desde a sua fundação até 1969, quando inaugurou a sua sede própria, na Rua Paulo Silva Araújo. Por um anúncio de jornal, Abelardo e José Salomão souberam da venda de um terreno na Rua Paulo Silva Araújo. O terreno foi adquirido com uma pequena entrada e o restante dividido em várias prestações. A primeira parte da obra constou do salão de reuniões públicas, da sala de passes, dos 2 banheiros e de uma pequena copa, onde hoje se localiza a livraria. Com a conclusão da primeira parte da obra, em 1970, os trabalhos assistenciais, até então realizados em Belford Roxo, foram transferidos para a sua nova sede, no Meier. E o posto assistencial Alta de Souza foi cedido para o Lar Fabiano de Cristo, que passou a administrá-lo, dando a ele então a nova denominação de Unidade de Promoção Integral Lísias, ou simplesmente UPI Lísias, que permanece em atividade até os dias de hoje. A segunda parte da obra, iniciada em 1972, concluiu o primeiro andar e iniciou a construção do segundo andar. O terceiro andar foi concluído em 1982. O Grupo Espírita Fabiano promoveu 2 eventos denominados Vesperais Chico Xavier. A primeira Vesperal Chico Xavier ocorreu em 1967, no auditório da Associação Brasileira de Imprensa, no Centro. A segunda Vesperal Chico Xavier aconteceu em 1969, no auditório do Instituto Lafayette, na Tijuca. Do programa da segunda Vesperal constava a projeção de um filme, no qual Chico Xavier respondia questões sobre assuntos da maior importância. E a apresentação do coral Si Fa Si, composto por 10 irmãos espíritas do estado de São Paulo. O Grupo Espírita Fabiano promoveu uma noite beneficente no Teatro Vanucci, em 1972, com a peça Além da Vida. Cerca de 400 pessoas lotaram o Teatro Vanucci, no Shopping Center da Gávea. O Grupo Espírita Fabiano promoveu uma sessão especial do filme Vida Depois da Morte. Essa sessão aconteceu em 1982 no Cine Arte Palácio, Tijuca. A creche Maria de Nazaré foi fundada em 1985 com o objetivo de atender às mães carentes que necessitavam de um local adequado, onde os seus filhos pudessem permanecer enquanto elas trabalhavam. A creche recebia crianças de 4 meses a 3 anos de idade e funcionava em 3 turnos. A creche funcionou durante 15 anos. De 1985 até o ano 2000. O Grupo Espírita Fabiano realizou 30 feiras do Livro Espírita. A primeira Feira do Livro Espírita foi realizada em 1970 em Copacabana. A segunda feira aconteceu em 1972 na Tijuca. Por 12 anos, de 1970 a 1981, para realizar 9 feiras, foram utilizadas 6 lojas diferentes nos bairros de Copacabana, Tijuca e Catete. Com a compra da banca de livros, a partir de 1988, as feiras passaram a ser realizadas nas ruas e praças da cidade do Rio de Janeiro.
As feiras do livro espírita trouxeram para o Grupo Espírita Fabiano um benefício extra. Os clientes transformaram-se em trabalhadores da casa. Representando a Federação Espírita Brasileira, uma equipe de trabalhadores do Grupo Espírita Fabiano participou de vários eventos literários. A primeira participação aconteceu em 1985, por ocasião da Segunda-feira Internacional do Livro, realizada no Shopping São Conrado Fashion Mall. Durante 18 anos, de 1985 a 2003, a Federação Espírita Brasileira teve participação ativa nesses eventos, contando com a força de trabalho da equipe do GEF. Além da divulgação da doutrina espírita pelo livro e da assistência aos mais carentes pela caridade, a evangelização é mais uma vocação do Grupo Espírita Fabiano. Ela sempre esteve presente na vida do GEF, em Belfor Roxo, na Rua Lopes da Cruz e na Rua Paulo Silva Araújo. O GEF sempre manteve atividades voltadas à evangelização da criança, do jovem e do adulto, tanto dos frequentadores quanto dos chamados assistidos. Com a evangelização, inúmeras crianças, jovens e adultos ouvem falar de Deus, Jesus, Allan Kardec, reencarnação, espírito, prece e reforma moral, como que a despertar-lhes a consciência para a valorização da vida e seu consequente aproveitamento. O Grupo Espírita Fabiano tem estado presente na Comerge desde a sua primeira realização em 1979. Em 2006, o Grupo Espírita Fabiano passou a sediar o ENEF, que é o Encontro Estadual da Família Espírita. A partir de 2008, o GEF passou a constituir o Núcleo Meier II. O Grupo Espírita Fabiano edita boletins e revistas desde a sua fundação. Coletânea Espírita, fundada em 1959 e publicada durante 34 anos, até 1993. A revista Vida foi publicada de 1980 até 1982. Vida Sempre, publicada de 1990 até o ano de 2000. Boletim informativo do Grupo Espírita Fabiano começou a ser publicado em 2001 e se mantém até os dias atuais. O que fica naqueles que têm o coração e a mente ligados no Grupo Espírita Fabiano é a alegria por ter encontrado esta casa abençoada, por poder trabalhar no bem e por ter Fabiano como mentor espiritual. Por tudo isso, o nosso obrigado a Deus, a Jesus, a Allan Kardec. Muito obrigado, Fabiano. Obrigado à equipe espiritual e a todos vocês, trabalhadores e colaboradores do GEF. Muita paz para todos. É muita coisa, né? Ainda tem mais, mas não dá tempo, né? Quem quiser, o DVD tá ali na livraria. A gente vai tentar, nesse tempinho que sobrou, comentar um pouquinho sobre alguns detalhes, porque a Yasmin, ela apresentou um resumo muito resumido. 50 anos em 15 minutos. E a gente também não vai poder fazer muito mais do que isso não, porque a gente é escravo do tempo. A gente vai lembrar um pouquinho desse início, né, da fundação. Aconteceu num sábado, né, o dia 17 de outubro de 1959, como todos lembram. A maioria não tinha nem nascido naquela época, né? Caiu no sábado. E foi aqui que tudo começou. A primeira Assembleia Geral
que se reuniu para a fundação do Grupo Espírita Fabiano, se reuniu nessa instituição, na Agremiação Espírita Pedro II. Foi a primeira sede provisória e lá ficou por 10 anos funcionando nesse local. Aqui tem uma transcrição da ata. Ali diz: aos 17 de outubro de 1959, reunidos em Assembleia Geral, os membros abaixo assinados, com o fim de fundarem o Grupo Espírita Fabiano na Rua Lopes da Cruz, 192, nesta cidade, sede provisória, aprovaram os seus estatutos, que ficam assim elaborados. Então isso aqui é um documento histórico da Assembleia, que no dia 17 de outubro fundou o Grupo Espírita Fabiano. Esse dia foi escolhido por coincidir com a desencarnação de Fabiano, acontecida em 1747. Então, nessa ata, 8 fundadores assinam: Abelardo Alcides de Luz, José Salomão, Antônio Fernandes Soares, Antônio Alcides José de Albuquerque, a Maria Aires, Mariazinha, Paulo Afonso e Ednar. Desses 8, só o Paulo Afonso ainda está encarnado. Os demais já desencarnaram. E é interessante essa história, porque esse grupo foi se reunindo gradativamente por motivos diversos. Por exemplo, o Antônio Soares, ele já era espírita, ele já frequentava a Agremiação Pedro II, e ele acabou se encontrando com o Abelardo, que nasceu em Belém do Pará, veio transferido para o Rio de Janeiro, encontrou-se com o Antônio, e por iniciativa do Antônio, ele foi encaminhado também para a Agremiação Espírita Pedro II. Como ele era jovem, ele ainda estava em idade de mocidade, ele foi para a Juventude Teresa Cristina. A casa é Pedro II e a Juventude Teresa Cristina. E o Abelardo, lá na Juventude, isso em 1945, o Abelardo, lá na Paulo Silva Araújo, na Juventude, encontrou a Dinar, com quem depois casaria e teriam 5 filhos. Então, o Abelardo e a Dinar eram casados. O Antônio ainda é tio da Mariazinha. E também, por influência do Antônio, eles vieram para o Espiritismo. E a Mariazinha encontrou o Alcides José de Albuquerque. Também estavam casados. Então a gente já tem aqui 2 casais. O Abelardo, depois de um tempo, ele começou a fazer palestras espíritas. Falava, inclusive, na Federação Espírita Brasileira, na Avenida Passos 30. Lá assistia não está aqui, não vou lembrar o nome dele, Arthur Moreira, não lembro. Está aqui, posso colar. Acho que vai demorar. Arthur da Silva Araújo. O José Salomão e o Arthur da Silva Araújo a frequentavam, assistiam às palestras da Federação Espírita Brasileira. Um determinado dia, o orador foi o Abelardo. E o José ficou muito bem impressionado com a palestra do Abelardo e procurou depois. E como eles iam para a mesma área da cidade, aqui, Grajaú, eles vieram juntos, fizeram amizade, e através do Abelardo, José foi incorporado ao grupo de amigos. O Abelardo, o Alcides de Luz e o Paulo Afonso já eram amigos porque trabalhavam juntos em vários... O Paulo Afonso trabalhava no meio administrativo, tinha imobiliária, ele teve um período em imobiliária Sírios. O Alcides de Luz trabalhou com ele, depois ele foi trabalhar com o Abelardo na Brunswick, na Rua dos Inválidos, fábrica, era um escritório que representava a fábrica americana de mesa de sinuca. Então o Abelardo, o Alcides e o Paulo Afonso se conheciam já em ambiente de trabalho.
E por essas questões, eles acabaram se reunindo. E aí, troca. A princípio, eles estavam frequentando o Centro Espírita Ibirajara, né? Para onde foi a Neuza Peluso, irmã do Alcides Delu, até que ela desencarnou. A Cláudia, filha dela, continua lá. Então eles frequentavam aqui o Ibirajara já lá pelos anos 55, 56, por aí. Vai. 56, 57, os três, né? O Antônio, aquele mais alto, o Antônio Fernandes Soares, o Paulo Afonso, que está numa casa de repouso na Gonzaga Bastos, é o único que ainda está encarnado, mas está muito doente, e o Abelardo Hidalgo Magalhães, né? Então, como eles já tinham esses vínculos, eles, além de frequentar Ibirajara, também faziam reuniões familiares na casa do Antônio, no Grajaú. E tinham também um trabalho assistencial, visitavam os moradores dos morros, visitavam o abrigo Francisco de Assis, que fica na 28, entre a Escola Argentina e o Pedro Ernesto. Tem um portão que tem ali nos fundos, acho que não existe mais esse abrigo. E eles iam visitar os internos do abrigo. Um dia aconteceu aquele fato que a moça que trabalhava na casa da Mariazinha, que morava lá em Belford Roxo, ela faltou ao trabalho porque ela estava doente, não tinha nenhum recurso. O José Salomão e o Abelardo levaram o Dr. Jaime Servinho lá. Olha que Belford Roxo, nessa época, era um bairro de Nova Iguaçu. Nova Iguaçu era a cidade e Belford Roxo era uma vila. E esse local que ela morava era no interior de Belford Roxo. E eles foram lá. Atenderam a moça, prometeram voltar no dia seguinte, no domingo seguinte tinha mais gente, no outro domingo tinha mais gente, no outro domingo tinha mais gente. Aí eles viram que aquilo não poderia ser suportado por 3 pessoas ou algo semelhante, que precisaria de uma estrutura mais bem organizada. Começaram a pensar, porque eles já tinham outras atividades independentes do Ibirajara, aquele trabalho assistencial, reuniões familiares. Aí eles começaram a pensar numa instituição que desse base a esse serviço. Aí foram consultar o Chico, lá em Pedro Leopoldo. Aqui é o Paulo Afonso, na porta do Centro Espírita Luiz Gonzaga, em Pedro Leopoldo. Esse é o Chico na época. E ali é uma foto só para ilustrar, do Peixotinho, médium de efeitos físicos, que realizou várias reuniões de materialização aqui no Fabiano. Aí o Chico falou para eles que eles estavam vinculados a uma casa. Se essa casa não podia suportar esse trabalho, que eles fundassem uma nova casa, mas não prejudicassem o serviço que já era feito por aquela instituição. Aí voltaram com essa ideia. Deixaram de frequentar o Ibirajara e pensando na fundação de uma nova instituição. Aí surgiram 2 questões: o local de funcionamento e o apoio espiritual. Não se funda uma casa espírita assim por, né, mero impulso. Há que haver um apoio da espiritualidade. O local talvez tenha sido a solução mais simples. Por quê? Porque a Diná, esposa do Abelardo, era sobrinha da Dona Providência, presidente da agremiação Pedro II. Então a Diná pediu permissão à Dona Providência para que lá passassem a ser realizadas as reuniões daquele grupo. Ela então cedeu. Nos dias que não havia reunião da agremiação, eles usaram o local para iniciar as reuniões. Então são aquelas que tradicionalmente se mantêm até hoje: palestra pública segunda-feira, reunião de desobsessão na quarta, agora também tem na terça, reunião de tratamento de saúde no sábado, que agora é na sexta, e também havia a evangelização infantil com a Mariazinha e a Dona Olga. Aí eu achei uma foto muito interessante. O apoio. Então a questão do local foi resolvida e eles passaram a fazer reuniões lá, na agremiação Pedro II. Aí já era talvez 1958. O apoio espiritual. Aí, numa determinada noite,
todos médios, né? O Paulo Afonso, Abelardo, o Antônio. O Abelardo estava com o filho João Marcos doente, com febre. E aí, no final da noite, ele diminuiu as luzes do quarto para aplicar um passe no menino. Como ele era médio, ele teve uma evidência. Ele viu um freio, o vulto de um frei. Buscou a comunicação, queria saber a identidade e recebeu como resposta Frei Fabiano de Cristo. Estava ali para confirmar o anseio deles e ser o apoio espiritual que eles buscavam. Aí, Abelardo ficou muito satisfeito, muito emocionado, porque era o apoio que eles precisavam e ele obteve a resposta através de uma evidência. Tentou falar com o Antônio, mas já era tarde da noite e preferiu deixar para o dia seguinte. No dia seguinte de manhã ele ligou: Antônio, eu já sei quem é o nosso mentor. Aí o Antônio falou: é Fabiano. Mas eu não te falei ainda, eu sonhei com ele essa noite. Então, quer dizer, ficou confirmado por dois médios, por meios diferentes, que Fabiano viria a ser o mentor da casa. Ainda assim, vamos ver o que é agora, vai. Eles foram ao Chico para confirmar. Voltaram lá, levaram um documento escrito com várias perguntas. Eu destaquei só a pergunta número 4. O Antônio levou para que o Chico consultasse a espiritualidade uma série de perguntas. Uma delas era, isso em 58, lá em Pedro Leopoldo: qual a entidade diretora do nosso grupo? Ainda não havia instituição fundada. Meu filho, o nosso venerável Fabiano de Cristo aceitou no coração a doce incumbência de instruí-los e resguardá-los. Não obstante, por agora, deva isso processar-se indiretamente. Foi a resposta a essa pergunta. Ou seja, tiveram a confirmação pelo Chico, através de Emanuel, que realmente Fabiano viria a dar apoio à iniciativa deles. Aí essa é a foto que eu achei nos arquivos da evangelização daquele grupo lá na Agremiação Pedro II. Grupo que ainda não existia oficialmente, mas funcionava regularmente. Então ali eu vou botar os nomes: a dona Olga, não achei foto da dona Mariazinha, e os 3 filhos da dona Olga. Então ali tinha um outro frequentador chamado Dídimo, também levava os 3 filhos. Os 3 filhos do Dídimo. Cibele, sobrinha da Lalita, a filha da Lalita, a filha da Selene. Machado não tá aí não, né? Machado não tá aí. A filha da Selene, Ângela Delu e eu. Aquele lá sou eu e meu primo, Sérgio Cabreiro, já desencarnou. Tá lá, eu era assim. Olha o que deu. Essa mensagem é interessante porque foi dada em outubro de 59 pelo espírito chamado Galba, pela psicofonia do Abelardo. É rapidinho, isso não vai dar tempo. Em outubro de 59 era o mês da fundação e veio a confirmação da espiritualidade. A casa de Fabiano, em terras desta cidade, está depositada em vossas mãos. Nosso venerável irmão Fabiano ora por todos vós. Pede, de vez em quando, as vossas fichas de serviços, o somatório de vossos pensamentos, de vossos sentimentos, do vosso trabalho, de vossas experiências. Olha o cuidado da espiritualidade em relação à obra de Jesus na Terra. É pensamento, sentimento, trabalho, experiência. Fabiano acompanha de cada um. Aí no final: não vos esqueçais de que estáis servindo sob a proteção de um verdadeiro anjo do Senhor, que edificou a sua alma nas claridades da humildade, da abnegação, mas também da alegria espiritual. Então a mensagem que veio. No dia 16 de outubro, véspera da assembleia que viria a fundar o Fabiano, o Antônio Soares, pela psicofonia, recebeu uma comunicação muito interessante. Começa assim: graças em Deus, graças em Jesus, pena branca na graça de Deus. O que significa isso? Isso é a saudação
dos chamados guias, como era feita lá no Ibirajara. O Ibirajara, naquela época, ele tinha uma prática de colocar para qualquer início de reunião, todos os médios numa mesa longa, e a reunião só começava quando os guias se manifestavam por cada médium. Aí se vestia de branco, toalha branca na mesa, era uma das questões que eles, o Abelardo Antônio e o Paulo Afonso, não gostavam dessas práticas. E aí, o guia lá do Antônio era o Pena Branca. Aí agora ele diz, mas isso aconteceu na agremiação Pedro II. Aí ele diz assim: chame-me agora Josiel. Tenho estado convosco, cooperando em todos os setores. Cooperarei doravante, em especial nos serviços de auxílio a enfermos. Não nos esqueçamos de que o serviço assistencial no socorro aos nossos irmãos sofredores é a nossa alegria e a nossa felicidade maior. As realizações da caravana, desde o instante em que começaram a brotar nas mãos operosas de nosso irmão Abelardo, foram acompanhadas pelo meu coração com devoção, amor e carinho. Receba o nosso Paulo Afonso nosso abraço carinhoso, o nosso Abelardo aquela dedicação que sempre lhe nutrimos, e o nosso Alcídio, o nosso respeito e também o nosso carinho. Então, o Pena Branca, que era o guia lá, já se manifestou diferente, já se identificando como Josiel e sem aquele trejeito no falar, que era típico daquelas manifestações. E ele acompanhava a caravana, que ele chama de caravana, porque eles continuavam visitando os moradores de Belfor Roxo. Essa caravana que o Josiel está se referindo. Aqui veio outra em 20 de novembro de 59, quer dizer, um mês depois da fundação. Foi psicografia, um benfeitor chamado identificado como irmão pelo Antônio. Então ele diz o seguinte: nosso venerável Fabiano esteve em pessoa entre vós ontem e examinou com muito amor as fichas individuais de vossos serviços. Aí ele mandou a relação dos responsáveis por cada reunião que acontecia no Grupo Fabiano. Ou seja, o Julião é o diretor espiritual das reuniões públicas. Hoje, existe um diretor espiritual assistindo a essa atividade. Não sabemos hoje quem é. Naquela época era o Julião. O nosso Jerônimo é o diretor das reuniões de desobsessão espiritual. O Josiel, como ele falou anteriormente, ele é diretor das reuniões de auxílio a enfermos, que hoje a gente chama de fluidoterapia, e acontece quinzenalmente às sextas-feiras. Era o Josiel o responsável na época. E a nossa benfeitora espiritual Alta de Souza permanece junto a todos através dos serviços assistenciais. A essa caravana que atendia os moradores lá do interior de Belfor Roxo, esse trabalho tinha como direção espiritual, como diretora, Alta de Souza. Pode mudar. Bom, então a gente vai tentar lembrar um pouquinho esse trabalho lá de Belfor Roxo. É isso aí, a Yasmin já falou. Comprou um terreno, o moço ia lá para Brasília, era um candango, ia construir Brasília, aí tal. Ó, pula. Esse é um trajeto que a gente fez agora, só que aqui já aparece linha vermelha, na época não existia. Mas realmente era mais de 40 quilômetros. Saindo lá do Lopes da Cruz. Bom, aqui eram os serviços que eram feitos, a gente já viu. A Yasmin falou nisso tudo. Aqui era o terreno. Primeiro foi comprado um pequeno, depois o prolongamento. Era na esquina da Rua Boária com a Rua Beberibe, né? Essa era a casa original. E ali a gente já via aglomeração de gente. Aqui é o Abelardo. Essas fotos já passaram no DVD, mas a gente revê
que era muita aglomeração de gente. Isso em 1959. Olha, imagina essa turma chegando hoje aqui no Meier, né? Imagina, olha ali, quanta gente tem ali. Isso tudo foi construído pelos trabalhadores daqui, ó, esse galpão, o mobiliário. Não havia nada disso. Esse é o primeiro casal de caseiros da casa original, seu Pedro e Dona Firmina. A escola era escola regular de alfabetização. Professora Alice, professora Luciene e a professora Maria do Carmo. Eram do local, era a escola oficial de alfabetização Esmeralda Bittencourt. Dona Esmeralda, que foi responsável pela publicação daqueles 2 livros, Dicionário da Alma e Relicário de Luz. Depois ela mandaria uma mensagem para o José, depois de desencarnada, no dia que essa sede foi inaugurada. Ali é o Dr. Valquírio, um médico da equipe, tinha também Jaime Servinho, Jaime Carneiro, Dr. Moacir, ainda está com a gente, e Dr. Ivan. Esse é o Gilson Bordalo, coitadinha da garotinha, olha lá, a expressão dela, um buticão lá arrancando dele. O Nauro, que está com a gente, foi o primeiro barbeiro de Belford Roxo, continua barbeiro hoje, 55 anos depois. O Manuel e o Nelson Mosquera. Não dá... O Nauro contou uma história, está nesse livro, muito interessante sobre o Manuel, mas não dá tempo de contar. Ali a Lalita, seu Paulo Olivier, Dona Ursulina, casados. O panelão de sopa, a Lalita. Ali atrás da Dona Ursulina está a Célia. Aqui é o seu Augusto, que ia com um carro carregando um monte de coisa, que tudo era levado daqui para lá. Olha a disciplina do pessoal esperando a sopa. Essas mesas, bancos, tudo construído lá, com madeira do local. Todos tomando a sopa quietinhos, disciplinados, como é hoje. Aí também eram os chamados mutirões. Então era construção de barraco ou reforma, o Jorge Fonseca. Ali o Hélio Valor, o Robson Delu, Irani, o Martins, filho do Martins está aí. Olha o José Salomão, o Hélio Valor, o Rogique. Nenhum deles mais está encarnado. O seu Danilo está encarnado, o Robson não mais. Olha o Nauro aí também, barbeiro e construção. Construía casas e barracos, reformava. Essa família está com a gente até hoje. Olha ali, vai dando clique. Olha, Florinda e família. Olha, Rosângela filha, Tânia filha com a neta, Paulo César filho, Luísa filha, Ana filha, Cristiane neta, filha da Jurema, Sueli filha e Andréia neta, e o marido da Sueli. Hoje, quem vier aqui domingo, encontra essa família, né? Até que... Pois é, elegante a Florinda. Isso perdurou por muito tempo. Todas as atividades eram ali na agremiação Pedro II, exceto as assistenciais que eram lá em Belford Roxo. Até que veio a notícia do anúncio. Esse terreno estava à venda. E aí foi adquirido e começaram as obras, né? Ali o Miltinho, cadê Miltinho? Olha lá, Miltinho, você lá, Miltinho. Esse aqui foi o lançamento da pedra fundamental. Todos vieram para uma oração. Tá lá Alcides, Ângela Delu, Célia Delu, Dona Ismênia, Miltinho, seu Paulo Olivier, Dona Alice, a Rosa, Sérgio, irmão da Rosa, filho do José, Alcides Albuquerque, esse é fundador. Antônio Valesini era o arquiteto, o Luiz Antônio, filho do Valesini. Aí foi a oração. Todos se reuniram para a chamada pedra fundamental e o Abelardo fez a prece. Vamos ver, tem a Helena, mãe do Miltinho, Dona Joaquina, seu Danilo, Newton, ao Abelardo, que era o presidente,
Quer dizer, nessa época era Antônio Valesini, filho dele, Alcides Delu, Ângela, Célia, seu Paulo Olivier, Jamile, a Rosa, Dona Ismênia, Dona Alice, Miltinho. Aí o Antônio Valesini fez o projeto, ele era arquiteto, e o Milton fez toda a coordenação da construção. O José Salomão, seu Danilo, Antônio Valesini e Milton Peixoto. Aí o paredão, esse paredão aqui, né? Aqui é essa parede, né? São as mesmas. É a mesma. Não, uma aqui e uma ali. É ali. Tem a parede ali divisória dessa sala aqui. Ali a porta do passe e aqui a porta de entrada. Foi a primeira parte construída. Ali o José e Alcides Delu. E aqui não tem, aqui é a cozinha. Só que na época, aqui era um galpão com atendimento médico. E a cozinha era aqui na livraria. Né? Então a primeira parte foi a construção do salão e da sala de passes. A cozinha era aqui na livraria e a cozinha o atendimento era um barracão de madeira com atendimento médico. Essas poltronas vieram de um cinema desativado lá da Cinelândia. Aí na inauguração, a inauguração foi no dia 27 de julho de 69, né? O José convidou o vice-presidente da FEB, Armando de Oliveira Assis, veio o Julinho, que era um médio do Espírito Santo, Júlio César Grande Ribeiro, e todos se reuniram aqui para oficialmente fundarem a sede própria, já que havia já um mínimo de edificação que daria condições de funcionamento. A diretoria se reuniu já definindo que o posto assistencial Alta de Souza, que funcionava lá em Belford Roxo, as famílias passariam a vir aqui e o trabalho deixaria de se chamar posto, aqui não era o posto, era a própria sede, passaria a se chamar Assistência Social Alta de Souza. Viu, Sidney? Está em reunião de diretoria lá. Hoje é Serviço Assistencial Espírita, mas já foi um dia. Aí essa mensagem de Fabiano no dia da inauguração dessa sede, dada pela psicografia do Julinho. E aí, logo depois, não dá tempo de ler, vai. Dona Esmeralda também mandou uma mensagem pelo Julinho. Volta lá, essa é para o José Salomão. Não dá para ler. Quem quiser ler, compre o livro. O que aconteceu? Transferindo o serviço assistencial lá de Belford Roxo para cá, aquele posto assistencial Alto de Souza foi cedido por Lar Fabiano, que assumiu a administração e trocou de nome para a Unidade de Promoção Integral Lísias, UPI Lísias. Então é o mesmo endereço, Rua Boária, número 30, São Francisco, Belford Roxo. Aí isso é em 1959. Quando nós fizemos 50 anos, aí nós voltamos lá. Aí encontramos essa realidade. Aqui, volta lá. Essa esquina aqui, ó, de terra, agora é uma esquina murada com rua asfaltada. E o posto ali devidamente, as casas de alvenaria, com luz, toda a infraestrutura. Né? Aqui, a esquina é aquela lá, e aqui é o prolongamento da rua. Toda aquela casa ali é a UPI Lísias. E aí quem é que a gente encontrou lá em 2009? Clica. A Zilda Barbosa. Aliás, a Zilda não veio domingo. E aí a gente está quase que encerrando. Isso aqui é uma passada rápida, né? Aí a gente reúne algumas mensagens. Primeira do Galba, em outubro de 59, dizendo: a casa de Fabiano está depositada em vossas mãos. Não vos esqueçais que estáis servindo sob a proteção de um verdadeiro anjo do Senhor.
Em julho de 60, quer dizer, já quase um ano, né? Mercê do esforço e da dedicação de vossas almas, nosso benfeitor, com alegria, está acompanhando o crescimento da obra assistencial, como marco de luz que se está iniciando para rebrilhar intensamente no futuro. Será que ele está brilhando hoje? Nosso abnegado patrono esteve em pessoa, visitando o ambiente humilde e de joelhos, ali orou por todos nós. E a Dona Esmeralda, em 27 de julho de 69, quando esta sede estava sendo inaugurada, num trecho a gente destacou o seguinte: se é certo que suor e sacrifício compuseram a argamassa de nossa construção de agora, recordemos a necessidade de continuamente renovarmos as baterias do amor e do serviço nobre, para que o templo que oferecemos à tutela de Fabiano não seja mais um agrupamento rotulado de espiritismo sem a doutrina de dentro. Mas então não adianta uma edificação como hoje nós temos, muito bem mantida, se a gente não cultivar por dentro o amor e a gente trabalhar nobremente. A gente encerra essa lembrança, né, dizendo que naquela época, ou seja, em 2009, a Yasmin disse que o Grupo Fabiano tinha publicado 2 livros. 5 anos para cá, agora já com 55 anos, são mais 2. Este, que foi publicado quando o Grupo Fabiano fez 50 anos, e este que está sendo lançado hoje, que é a vida de Fabiano. Aí o que nós fizemos? Quem quiser o livro dos 50 anos, está aqui na embalagem bonitinha, com o DVD já incluído. Parte do DVD a gente apresentou. E quem quiser conhecer a vida de Fabiano, também vai ter direito a esse livro com mensagem, um folheto com mensagens de Fabiano e um marcador de livro, todos impressos ali pelo Marco Chaves. Então, a gente encontra hoje essa casa como está e às vezes não tem noção do trabalho já realizado antes dessa data. Então, muita gente já passou por aqui, muitos trabalhadores, talvez alguns benfeitores espirituais já tenham reencarnado, já devam estar conosco no mesmo plano, vivendo as mesmas experiências de vida, e a gente espera que, com a nossa dedicação, com o nosso esforço, que essa casa prossiga para nós podermos reencarnar e encontrá-la aqui, nem que a gente seja acolhido no domingo, não importa, eu quero fazer parte de um grupo desse, né? Então a gente precisa se esforçar, manter essa obra que não é nossa. Nós somos, como diz Paulo de Tarso, servos inúteis, que nada mais fazem do que cumprir o dever, que a gente aprende com a doutrina que não basta fazer o mal, é preciso fazer o bem, é preciso esforço pela transformação moral, é preciso dedicação, trabalho no bem, perseverança, esperança, porque a doutrina também é doutrina de alegria, né? Então a gente tem que agradecer a esses pioneiros, todo o trabalho de quem passou antes de nós por aqui, quem hoje mantém essa instituição, porque ela ainda deve permanecer por um longo tempo prestando esse serviço, divulgando a doutrina espírita e permitindo que a gente possa se esclarecer e praticar o Evangelho de Jesus. Muito obrigado pela atenção de vocês.